Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui em Luminárias com um pesquisador fantástico de Minas Gerais, é o Albert Eduardo. Ele tem mais de 40 anos de pesquisa ufológica. Ele é o presidente da ANPEU e também faz parte da revista OVNI Pesquisa. E é um cara aqui que estava... Ontem à noite a gente estava conversando, conhece demais sobre a casuística ufológica. E, Albert, é muito gratificante ter você aqui no nosso canal Enigmas e Mistérios. Hoje a gente vai estar batendo um papo aí rápido. E eu fiquei sabendo, Albert, que você teve um envolvimento com o caso Varginha, escutou lá uma história no Hospital Humanitas, não é isso? Exatamente. Então eu queria começar com isso, Albert. Conta pra gente essa história desse caso aí, clássico da ufologia brasileira, que é o caso Varginha. O que você sabe? O problema é o seguinte, eu queria ter participado diretamente do caso Varginha. Só que me foi proibido, porque alguns ufólogos se apoderaram naquela época do caso e não queriam necessariamente que tivesse mais gente participando. Não sei também o motivo, sabe? Mas aí eu esperei a poeira baixar. Quando a poeira baixou, eu peguei e falei sobre agora eu entro. Eu fui até Varginha, vestido de branco, mas não era médico, mas também não falar que eu era médico. Fui de branco, entrei pelo hospital e eu me lembro que eu perguntei Mas você tem assim um visual, parece doutor Albert, se vestir de branco, passa batido, né? Eu peguei, eu abusei dessa situação, eu adentrei a coisa e eu perguntei à moça, onde é que é o CTI aqui? Tinha umas alunas saindo, pareciam estagiárias, né? Ela falou assim, ó, tem o normal e do ET. Eu brinquei, o do ET para mim é mais interessante. Ela falou, você desce aquela escada ali, sobe, você vai sair lá na frente. Aí tá, fui. Quando eu cheguei, você sabe aqueles corredores onde tem aquele pessoal que fica fazendo prontuário, pegando remédio, as enfermeiras e tudo, né? Tipo uma recepçãozinha. Exatamente. Ali. Eu fui entrando, passei, e ao passar por elas falou, ô doutor, tudo bem? Bom dia, bom dia. Eu falei, bom dia, né? Ela falou assim, a recepção aqui é onde? Eu falei, na frente, ó, tem aquela porta de, né? Eu peguei, parei do lado da moça e olhei, bom dia. Ela falou, bom dia, doutor. Eu falei, posso sentar um pouquinho? Eu falei, posso, senta aí, vamos conversar. Ela falou, a menina da recepção até ficou meio vermelha de vergonha. Né? Sentei e falei assim, aí gente, como é que tá? Como é que tá o... Ela falou, hoje está uma paradeza danada. Mas uns tempos atrás que teve um movimento. Eu falei, me conta, é o negócio do ET? Eu falei, Aí a moça da recepção falou assim, mas eu não posso falar muito sobre isso, porque eu estou até cumprindo o aviso, né? Por causa disso aconteceram umas coisas aqui. Uma pena que naquela época não tinha um gravador, não tinha um celular, naquela época não existia isso, né? Eu peguei conversando com ela, ela falou assim, olha, foi por volta de 2h30 da tarde, uma coisa assim, começou uma gritaria, uma bateção, uma barulhada. Eu saí aqui do basculante, olhei lá para baixo, eu vi, né, uns carros entrando, inclusive um era com uma cruz vermelha, né, amarela, era um carro do Exército que tinha uma coisa vermelha assim, rodeada por um branco, né, aquela cruz, né, factual deles. E ela me contando isso, eu falei, e aí? Foi aí que passou uma maca aqui, ó, né, com alguma coisa coberta, com um pano branco, fazendo movimentos, ele entrava lá para dentro. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Passar tem que ir, né? Aí eu peguei e levantei. Quando eu levantei, um cara veio e falou, fica lá dentro sentadinha. E ela falou assim, eu tenho problema com essas coisas de lugar muito fechado, né? Eu, por exemplo, não fico aqui muito tempo, eu levanto, ando um pouquinho do lado de fora e tal. E ela foi me narrando essa história e de repente eles voltaram com a coisa já... falou coisa porque ela não viu, né? Depois conversa do ET e tudo, ela traduziu isso em coisa. E aquela coisa passou sem movimento e foi embora. Não sabemos, necessariamente, não vi nada. A maca estava coberta, então? Coberta, totalmente coberta. Eu tinha ela falou assim, eu tenho aquela coberta principal meia bege e uma branca por cima, entendeu? E não mostrava nada, só movimento. Não sei o que era. Ela falou que não viu nada. Mas o primo dela que trabalhava lá embaixo,
diz que viu eles descerem de uma espécie de coisa, uma caixa, como se fosse uma jaula, né? Mas se ela não era visível, e dali eles desceram alguma coisa e colocaram lá dentro. Ele falou, que coisa? Aí ele falou assim, ele falou que era uma espécie de bicho marrom. Então, isso aí foi o que eu pude apurar nessa época. Passado um pouco tempo, me disseram que ela foi treinada para falar isso. A enfermeira foi treinada para falar isso. Eu perguntei para mim, eu falei, gente, essa mulher está botando a reputação dela em xeque, né? Mas aí você pega, esse aí é um das peças, já viu aqueles quebra-cabeça de 1.500 peças? Isso é uma daquelas peças que você junta para formar o grau de verdade ou de falsidade de uma história. Eu não acredito necessariamente que com tudo aquilo que aconteceu, isso pode ser uma história fraudulenta. Honestamente, não. Mas tem umas coisas ali que foram feitas propositalmente, inclusive por ufólogos, para manchar a história, para tornar a história mais volumosa e mais fantástica. E não precisa, sabe? Você vê o fato de 3 moças estarem andando a uma determinada hora da tarde, encontrar ali um sujeito estranho, uma figura bizarra, perto de um muro, como tudo começou, você já não precisa pôr fantasia. Entendendo? E aí vem depois casos de pessoas dizendo que morreu um soldado, que uma mulher estava fumando lá e viu um outro ser, aí apareceu mais um outro não sei aonde, aí começou a morrer animais em zoológico, lá em Varginha. Então você começa a juntar esse troço todo, você vê qual que é a noção da verdade ou da falsidade. E aí que entra a experiência de um ufólogo científico, pé no chão, um camarada que acredita na vida fora da Terra e da visita deles aqui na Terra já há muitos anos. Então nós não precisamos de um caso de ET de Varginha para validar a ufologia. Mas um caso dessa magnitude, sendo ele pouco ou muito verdade, contribui demais para o trabalho. Minas Gerais é um celeiro, né, de casos ufológicos. São Paulo, Minas Gerais. Minas Gerais tem uma vantagem, porque aqui igual você viu as montanhas que nos cercam, né? Principalmente da divisa de São Paulo para cá, você vê o Triângulo Mineiro, você vê o noroeste de Minas, somando-se ainda ao Vale de Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, Serra do Cipó, que a quantidade de cavernas, de montanhas que existem ali, realmente suscita a gente que... E as aparições de objetos estranhos e seres estranhos, realmente é assustador. Fala um pouquinho da última pesquisa que você fez agora aqui em Minas Gerais, Baldim, parece. Aquela região... O que você achou ali de mais interessante dentro do fenômeno OVNI? Aquela região é uma região de altíssima incidência. O Ulvio Brant Aleixo pesquisava ali há muitos anos. O Ulvio tinha um raio de ação de 100 quilômetros de Belo Horizonte. No caso, eu e o Paulo, por exemplo, nós saímos, sabe, desdoidadamente. A gente vai, por exemplo, tem um caso ali, vamos, tem mais um ali na frente, vamos. Tá entendendo? Então, a região de Baldim, ela é uma região que existem casos muito antigos, casos antigos e casos recentes. E o que a gente nota é que existe um paralelo, uma coisa entre eles que não muda. O modus operandi não muda, sabe? Recentemente, nós tivemos na Serra do Cipó, e eu, por exemplo, no último vídeo do canal, vocês podem olhar lá que eu entrevistei o Sica, que é um senhor de 80 e poucos anos, sabe? Ele, todo mundo pensa assim, há 80 anos já é um senhor, não. O cara planta tomate, colhe tomate, caixas... Lúcido, um cara muito lúcido. E ele falou, olha, a luz correu atrás de mim, se eu não fico esperto, ele me pegava, entendendo? E essa luz passou aqui, ó, por cima, todo mundo viu. Então, eu fico pensando, o que poderia ser isso? Aí você vem com aquele monte de teorias de poderia ser isso, teorias que seriam mais absurdas do que a própria realidade ufológica. Sabe, se você falar que aquilo ali é um produto da natureza, você está realmente sofismando, porque não age dessa forma. Sabe, e outra coisa, esses fenômenos não pegam pessoas. Você entendeu? E nós temos casos ali de pessoas que desaparecem, aparecem em outros lugares.
tipicamente sequestrado por seres, né, oriundos, não vou dizer de dimensões, mas eu prefiro a teoria do fora da Terra. Porque você imaginar um universo infinito e vir falar que isso aí é só... Bom, pode ser um canal de viagem, né? Mas são mais teorias, mais teorias. Precisamos de mais estudos. E o que mais pesa para a gente, principalmente no seu caso, no meu, do Paulo, é que nós não encontramos, dentro da ciência, pessoas que tenham a coragem, sabe, de se unir a gente para nos ajudar a explicar fatos e fenômenos que acontecem no meio rural. Eu, por exemplo, tenho convicção porque eu vi. Eu não vi uma coisa parecida, supostamente, não. Eu vi uma coisa idêntica a uma nave durante o dia claro. Não vou contar essa história que era longa. Então, eu não preciso de mais nada. Agora, se aparecer uma pessoa que me provar que aquilo que eu vi, na verdade, não era nada disso, eu mudo de opinião. Sabe, eu sou muito adepto daquela coisa do Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante, sabe? Se a gente, não é possível que uma pessoa vai te provar que esse boné aqui não é um boné. Isso, na verdade, é uma coisa parecida com o boné, que é chamado, fala assim, ele te prova matematicamente que aquilo ali não é aquilo que você está na mão, você é obrigado a mudar de opinião, senão você é um bobo. Né? Deixa eu entender aqui um pouco da história. Por exemplo, quando você vai para fazer uma pesquisa de campo, o fato daqueles depoimentos com pessoas simples do campo, da zona rural, isso te dá mais certeza da materialidade, da realidade do fenômeno OVNI? E o que chama mais atenção nesses casos? É a agressividade do fenômeno? É algum outro modus operandi diferente? Olha, desde que eu me entendo por gente na ufologia, os contatos que eu tenho participado deles, contatos que eu tenho absolutamente certeza que aconteceram, levam a um grau de agressividade. Começando, o sujeito que está vindo num dia duro de serviço na lavoura, está indo para casa, de repente, noite já escura, uma luz acende, essa luz parecendo maçarico, né? Ferro de aquelas coisas de solda. Aquilo numa noite escura cega a pessoa. Na hora que a luz apaga, o sujeito fica completamente perdido. E é nessa hora que eles aproveitam para pegar o cidadão. Tá entendendo? Então, isso aí já é um grau de agressividade. Então ocorre a abdução. O primeiro grau de agressividade é esse. E para uma pessoa humilde, letrada, uma pessoa que não tem nada a ver com esse tipo de estudo, ela realmente, sabe, fica assustada, fica traumatizada. Sabe? E aí vem o caso do suposto sequestro, quando acontece. É uma série de estudos, de pesquisas que eles fazem, dolorosas, inclusive, com esses caras dentro da nave. Sabe? Depois solta o coitado ali, amarrotado, mas vivo, cheio de traumas e dores, né? Quando não, o que mais acontece é quando o cara é apanhado não, é perseguido pela luz, ele sai correndo e rasga o braço do arame farpado daquelas cercas e desce pirameira abaixo, sabe? Até encontrar um ponto de apoio, de refúgio, que é que eles falam que é uma árvore. Então, isso é interessante da árvore, porque eu já conversei com vários ufólogos do Nordeste, principalmente, e lá tem muito caso agressivo também de perseguição. E onde eles encontram o refúgio é justamente embaixo da árvore, porque parece que o objeto fica só rodeando, mas aí não desce mais, depois vai embora. Acontece isso em Minas também? Acontece, é demais. Eles falam que o refúgio é você correr por debaixo de um pau. Fala debaixo de um pau, porque na roça aqui, regional, é uma coisa regional, eles falam que esconder debaixo de um pau, o pau que ele se refere é uma árvore, entendeu? E eu e o Paulo recentemente estivemos em Mucambo, em Sumidouro do Rótulo, e todos eles falam a mesma coisa. Tem uma senhora lá, por exemplo, que ela estava, ela e a mãe dela, ficaram debaixo lá 3 horas, entendeu? Até o objeto ir embora. O Joselino, por exemplo, que estava na bicicleta, ele ficou ali praticamente quase que até o dia amanhecer. Entendeu? Ele ainda falou que o negócio ficou zoando em cima da árvore, ainda citou o barulho da coisa e falou assim, aquela coisa afastou, ficou mais ou menos 1 metro do chão, desceu uma escadinha, desceu 3 hominhos, ele falou, 3 hominhos assim, ficaram observando a minha bicicleta e tal, pegaram algumas coisas, botaram dentro da nave e depois foram embora. Foi aí que eu fui para casa. Né? E depois que ele rezou o crente dos pais, o Pai Nosso, aquelas coisas do pessoal da roça.
que ele falou assim, aí eu fui mais tranquilo. Mas hoje eu não ando à noite sozinho aqui, igual eu andava. E aí você pega o caso do outro lá que falou a mesma coisa, eu não saio aqui à noite. Eu não tenho como sair aqui à noite. Eu tenho medo. Eu falei, então, olha o grau de pavor que esse fenômeno que muita gente fala que é uma coisa normal, traz a essas pessoas. Eu não posso acreditar que um sujeito que fala que desceu 3 hominhos lá de dentro, que isso é uma coisa daqui. Aliás, muitos falam que esses discos voadores hoje têm engenharia reversa, aí que os Estados Unidos já têm. O cara que dominar essa tecnologia domina o mundo. Com certeza domina mesmo. Domina o mundo. Bom, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você como representante dos pioneiros ufólogos, né? Você acompanhou aí várias coisas que aconteceu, principalmente com aquela turma lá, Úvio Brant Aleixo, Walter Biller, né? Felipe Machado Carrion. Felipe Machado Carrion. Doutor Max Berezovski, essa turma toda. Essa turma toda, você conheceu esse povo. Aonde que os pioneiros erraram e o que a gente deve fazer atualmente, fazendo uma reflexão disso, né? O que a gente deve fazer atualmente para deixar um legado melhor para gerações futuras? Esse é o primeiro grande erro, porque eles, naquela época, quando eu criei a ANPEU, isso aqui quer dizer Associação Mineira de Pesquisa e Estudos Ufológicos. Então, isso aqui era para agregar, juntar um bando de pesquisadores numa sala e pegar todos os trabalhos que eles fizeram através dos tempos e ali tirar uma conclusão do modus operandi do que isso pode representar no futuro para a gente. Só que a vaidade que existia naquela época, do meu arquivo é melhor do que o seu, eu sei mais do que você, eu tenho mais... Então, essas coisas não levaram a lugar nenhum e eles morreram e com eles foram os arquivos. Então, no nosso caso, nós temos inclusive um trabalho que você faz com bastante excelência, basta ver a qualidade desse trabalho de imagem que você tem, do seu canal, sabe? Isso aí é mostrado para o Brasil e para o mundo. Então, o principal do nosso trabalho é formar novos pesquisadores. Essa turma, por exemplo, que está na faixa dos 50 para trás, entendeu? Até os 25 anos, eles têm que começar a pegar da nossa panela, do nosso bebedouro ali, sabe, as coisas que nós fizemos através dos tempos, e ali trabalhar com as coisas novas que eles vão precisar. Porque quando eu comecei na ufologia, eu não tinha máquina fotográfica, eu não tinha internet, eu não tinha... Sabe, era trabalho à base de pedra lascada e barro fofo, entendeu? Então, nós conseguimos chegar onde chegamos e hoje nós temos mais tecnologia. E essa turma que vai vir para frente vai ter mais tecnologia. Então, eles vão conseguir, sabe, chegar a um ponto que, através desse degrau da escada que nós colocamos para eles subirem, eles vão... É igual eu estava falando com você ainda há pouco. Você imagina, o pessoal hoje fica falando a respeito de aparição de nave e tal, não sei o quê. Esses pseudocientistas, né, que estão por aí criticando a gente. Eu falo de pseudo porque quando a pessoa critica uma coisa que ela não sabe, ela estuda, para mim ela passa a ser pseudo. Sabe? Eu, por exemplo, não vou entrar numa mesa de cirurgia porque eu não sei operar. Entendeu? Eu não vou construir um prédio porque eu não sou engenheiro. Entendeu? Então, esses camaradas que ficam se postando aí na internet como cientistas, que não sei o quê, astrônomos, sofistas, não sei o quê. Ah, não, isso não existe, não sei. Como que não existe? Prova. Vocês sempre me pedem prova, agora eu vou pedir para vocês me provar que não existe. Eles não têm. A única coisa que eles têm é palavras. A distância é muito grande, tá, não sei o quê. Meu filho... As distâncias foram grandes desde a época do descobrimento, onde vocês pegassem um índio e falassem, vai até o Japão, nessa canoa sua aí, não ia. Não ia. Você entendeu? Hoje nós vamos ao Japão com a maior facilidade, nós temos aviões que fazem isso. Hoje então, você liga o celular e conversa com alguém lá no Japão, ó, né? fulano, me espera aí que daqui a 24 horas está chegando aí. Então, quer dizer, é isso. A evolução, ela parte de um ponto que esses caras não aceitam. Mas se amanhã descer uma nave na Praça da Sé, lá em São Paulo, ou na Praça 7 em Belo Horizonte, acabou a história. Muito ufólogo vai morrer. O trabalho deles que é falar assim, agora sabemos que eles existem daí para frente. Não, daí para frente não, cara. Daí para frente fica mais complicado.
Que aí você vai ter que estudar esse povo, saber de onde que eles vêm, qual a intenção deles aqui e aonde que nós vamos nos juntar e agregar com eles. Porque uma tecnologia super evoluída, andar lado a lado com uma civilização evoluída é difícil. E nós temos 3 patamares. Vamos colocar aqui então um exemplo para fechar. O índio não civilizado. Quando ele entenda como não civilizado, ele não tem equipamentos eletrônicos, ele não tem radar, não tem satélite, não tem celular, não tem televisão, não tem nada. É aquela vida ali no meio do mato e fim de papo. Então vou colocar ele aqui como não civilizado. Nós, os civilizados, temos tudo isso. E os extraterrestres, os super civilizados, eles têm isso e muito mais, evoluído. Né? Agora, você pega isso, a evolução física, né? Tecnológica. Eles têm muito mais do que a gente. Mas se você for no moral espiritual, o índio vai lá para cima, nós continuamos no meio, eles vão lá para baixo. Porque da forma que eles nos tratam, mostra que realmente que tudo que evolui na tecnologia regride moral espiritualmente. Se, por exemplo, se você se lembrar quando você tinha 15 anos e comparar com a criança de 15 anos de hoje, você vai ver os valores que ela perdeu através do caminho, né? Por mais que você tenta ensinar um pouco de religiosidade, espiritualidade, ela não aceita. O negócio é ficar no celular, na internet, sabe? E os valores vão se perdendo cada dia mais. Ainda um pouco existe na Europa que você entra no metrô, você vê muita gente mexendo no celular, mas a maioria está lendo. Sabe? Não abandona o livro, não abandona. E nós precisamos valorizar a cultura, o conhecimento, sabe? Porque através deles é que nós vamos avançar. E o que nós precisamos na ufologia é fazer essa coisa andar. Nós estamos muito parados. Ah, mas nós estamos fazendo muita coisa. Mas nós estamos vendo que isso ainda não é suficiente. Por isso que nós precisamos, através do seu trabalho, do seu canal, sabe, que alcança coisas, distâncias fabulosas, né? Botar essa turma para pensar. E por hora e por vez, se tiver em condição, que assim como eu vejo você investir muito em equipamento e tudo, eu vejo que você também passa por dificuldade, assim como nós passamos, para ir para determinados lugares, fazer palestra, dar aulas. O pessoal tem que entender que nós custeamos esse trabalho com dinheiro do nosso bolso. Ninguém nos ajuda. Se tiver alguém vendo aí, ó, ajude, sabe? Mas não espere de nós ficar pedindo dinheiro em coisa para ufologia, que senão não vamos fazer. Então é isso aí, pessoal. Um pouquinho aí, umas gotas de conhecimento do Albert Eduardo, aqui da Ampeu, da revista OVNI Pesquisa. Espero que vocês tenham gostado aí. Continua nos prestigiando e até o próximo programa, entrevista, live com o Edson Boaventura Júnior.